Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje o assunto é pré-natal e vamos receber o obstetra, o colega, o amigo Edson Borges para falar um pouquinho sobre pré-natal no Brasil, né? Edson coordena e idealizou um curso chamado Pré-natal baseado em evidências para profissionais de saúde e tem estudado muito sobre esse tema. Eu acho que a grande pergunta a ser respondida, eu vou deixar até para que ela fique um pouquinho para o final, é se o pré-natal no Brasil prepara a mulher para o parto. Eu acho que essa é a pergunta mais importante dessa live. Vamos fazer uma viagem aqui sobre o setor público, setor privado, tentar fazer um paralelo com o que acontece pelo mundo afora e eu acho que vai ser muito rico. O pré-natal no mundo acontece de maneiras diferentes em relação a determinadas culturas de cuidado. Mas uma coisa é marcante, assim. Para mim, foi o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a olhar há 15 anos atrás para o que acontecia tanto em relação ao parto quanto em relação ao pré-natal fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e tal, que é a descentralização do cuidado, que no Brasil é muito centrado no médico, né? Então, a inclusão da enfermeira obstetra, das parteiras, das midwives, né? E o olhar multiprofissional, não só no parto, mas também no cuidado pré-natal, né? Eu acho que isso são as grandes diferenças. E uma diferença enorme que impacta muito é isso, são condutas ou protocolos mais científicos e não, às vezes, muito solto, né? Assim, cada profissional fazendo de uma forma, né? Eu acho que esses pontos, então, a equipe multiprofissional, né? A inclusão desse ator no cuidado, que são as enfermeiras obstetras, midwives, e a medicina baseada em evidência, né? Então, assim, o cuidado pré-natal é mais científico. Eu falo há muitos anos que o parto e o pré-natal, podemos incluir, né? É um evento natural que, vez ou outra, vai precisar da intervenção médica. E não um evento médico que, vez ou outra, se der muita sorte, vai acontecer tudo normal, tudo natural. Então, é um equívoco, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Assim. Existe, na sua opinião, você já falou, né? Uma medicalização, uma intervenção excessiva, né? Eu falo que o Brasil é muito bom para intervir quando não tem necessidade e falha de intervir efetivamente quando precisa de intervir. Quando precisa de interromper, quando precisa de medicalizar de forma correta, nós falhamos, né? Para mim, isso acontece no setor público, eu estou distante do setor público há mais de 10 anos e vejo no setor privado também. Você consegue ver isso também, né, Edson? Vamos filosofar um Sim, pouquinho sobre isso. vamos filosofar um pouco sobre isso. É óbvio que o pré-natal deve ter o olhar para algumas condições, né, algumas intercorrências, infecções, né, a questão do diabetes, a questão da pré-eclâmpsia, né? Mas essas condições são eventos excepcionais, na maioria das vezes. Nós, quando falamos de pré-natal de baixo risco, nós estamos falando de uma mulher sadia, né? E uma mulher sadia, uma pessoa sadia, nenhuma pessoa que tenha saúde perfeita vai ao médico ou a uma consulta com uma enfermeira uma vez por mês, ou depois de 15 em 15 dias, ou de semana em semana. Ninguém vai, né? Ninguém procura cuidado, né, de saúde com essa frequência. Por que especificamente que na gravidez nós colocamos, implementamos esse calendário de consultas? Porque consulta já é o início de um processo de medicalização, de visita a um consultório. Isso já é um processo de medicalização, né? Aqui vamos até voltar um pouquinho, né, no nosso calendário de consultas. Esse calendário de consultas, como nós conhecemos hoje, ele foi definido na década de 30 na Inglaterra. Houve lá um memorando do Ministério da Saúde, porque naquela época o pré-natal já começava a ser introduzido na rotina de cuidados obstétricos, mas cada um fazia de um jeito, né? Então,
Enfim, o Ministério da Saúde ele publicou um memorando, né? Deixa eu ver aqui a data desse memorando. Foi um memorando 1929 no Reino Unido, né? E ele definiu essa pirâmide, né? Quando a gente coloca uma pirâmide, né? Umas consultas mais espaçadas no começo e consultas mais frequentes no final. Essa pirâmide que foi desenhada em 1929 é exatamente a mesma que existe hoje, né? Obviamente ela não foi testada em estudo é, científico, então essa pirâmide, essa frequência de consultas, ela faz parte do ritual do pré-natal, da rotina de pré-natal, da tradição do pré-natal. Mas, enfim, é óbvio que existem problemas que não devem ser esquecidos. Infecções, pré-eclâmpsia, diabetes, né? E essas condições elas devem ser rastreadas no pré-natal. Mas isso é a exceção, né? Na verdade, as mulheres, elas, na maioria delas, vai passar pelo pré-natal sem ter problemas. Cabe a nós apenas estar atentos. Nós somos prisioneiros de um modelo, né? Nós estamos prisioneiros de um modelo que se transforma num ritual que a gente repete sem qualquer reflexão. E dentro desse ritual, frequentemente nós utilizamos os recursos, a tecnologia de uma maneira irracional, né? Seja pedindo exame em excesso, né? Seja fazendo consultas em excesso, e também seja, uma vez que a gente está dentro desse ritual, muitas vezes a gente não presta atenção naquilo que é realmente relevante, né? E aqui nós vamos começar a falar daquilo que é o tema dessa nossa discussão, o preparo para o parto, né? O que é realmente relevante no pré-natal, né? Pegar, medir a mulher em todas as consultas, né? Escutar o BCF, pedir aquela rotina de exames que a gente nem, né? Termina a consulta, entrega uma lista de exames, na consulta seguinte a gente avalia os exames, vê se está tudo bem ou não, prescreve ali uma vitamina, enfim, e não conversa sobre aquilo que é o mais relevante. Eu gostei muito desse experimento da Mayo Clinic, viu? Como simplificar o cuidado pré-natal para mulheres de baixo risco. O que elas precisam é um contato, muitas vezes, né? Perfeito, perfeito. Eu li esse experimento também, eu até discuti com o João Batista sobre ele e tal. Foi logo quando eu li quando começou a pandemia e o CFM autorizou né, a utilização da telemedicina no Brasil, né? E eu achei esse experimento assim, eu fiquei encantado assim, falei, olha só que coisa, né? Porque eu falo há alguns anos, Edinho, o seguinte, que eu gosto muito de parto, de gravidez, eu gosto muito de parto natural, eu gosto muito de pouca intervenção, um cuidado centrado na mulher. Mas eu digo que o cuidado pré-natal, do jeito que é feito hoje, tá? Eu estou falando aqui uma coisa provocativa. Daqui a pouco, o cuidado obstétrico clássico, pedir o exame, fazer isso em tal momento do pré-natal, isso vai se perder para a inteligência artificial. Daqui a pouco, o relógio da mulher vai detectar que ela está grávida. O relógio já vai colher os exames dessa mulher no momento que precisa. E se bobear, vai analisar o resultado. E se bobear, vai pedir para tomar a vitamina, tá bom? Então, se a gente aqui vai um recado para os futuros médicos, entendeu? Se o nosso papel for sentar para medir a barriga, pressão e pedir exames, pô, nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos fazendo muito pouco. Eu falo que o pré-natal no Brasil não prepara para o Natal. Natal, nascimento. Né? Então, assim, o grande papel do pré-natal, né, é preparar a mulher para essa experiência, para uma experiência positiva, saudável, para, obviamente, monitorar situações que fogem à normalidade, e isso sim vai impactar na saúde desse bebê e dessa mãe, dessa unidade mãe-filho, né? Não é mais binômio mãe-filho, né? É a unidade, né? Então, um pré-natal bem feito pode sim, né? E deve ser um grande momento para que isso seja identificado.
Poxa, mas o papel mais importante do pré-natal tem ficado esquecido, né, cara? Eu acho que eu estou afastado do serviço público, mas eu estou no setor privado, e aí no setor privado, com 80% de cesariana, obviamente, né, todas as mulheres que passarem aqui para escutar, né, um pouco da gente, vai relatar alguma coisa como essa, né, uma percepção de que, poxa, eu fui preparado realmente para viver essa experiência, para viver o parto, né? Ou vai se deixando sempre para depois, vai conversar depois, né? Eu acho que o futuro vai mexer nessas estruturas do pré-natal. O futuro, a inteligência artificial, a telemedicina vai mexer, né? Claro que esse cuidado humano é muito importante, né? Esse relacionamento. Eu falo que primeira consulta de pré-natal, eu falo, você está vindo aqui para me convidar para um momento muito íntimo da sua vida, né? Então, principalmente quando ela vai viver com aquele profissional, né? Que é uma outra realidade no setor público, né? Mas no setor público também entender que quem está cuidando dessa mulher ali na maternidade vai estar cuidando desse momento íntimo também, né? Então, são muitos desafios. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, Ed, sobre essas diferenças, assim. Claro que um cuidado para uma gestação saudável e para uma gestação de alto risco. Explica um pouquinho assim por que uma gravidez de alto risco requer cuidados adicionais, assim. E cientificamente está comprovado, né? Isso impacta no desfecho, na saúde dessa gestação, dessa mulher e desse bebê. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Só concluindo então ainda a fala anterior, né? Eu concordo com você, acho que se o nosso papel no pré-natal é o ritual, né? Que a gente vê, realmente nós estamos fadados à obsolescência, né? Nós vamos ser dispensáveis e muito rápido, né? O nosso papel mais importante, sejamos médicos ou enfermeiras, viu? Porque não basta incluir enfermeira no cuidado. É importante que as enfermeiras sejam incluídas no cuidado, desempenhando o papel que se espera delas, né? Não é simplesmente copiando o papel médico, que aí vai dar na mesma, né? Mas, enfim, essa questão do risco também acho um tema muito interessante, né? Essa questão do risco. É óbvio que tem algumas situações de risco, mas, enfim, vamos começar da definição de risco, né? O risco é definido como uma probabilidade, né, futura, aleatória, ou seja, ela pode ou não ocorrer o evento, né? E ocorrendo, ele pode ou não causar algum dano, né? Seja para a mãe ou para o feto. Então, essa é a definição de risco. O risco é uma probabilidade. O risco, por si, ele não é um momento presente, é uma probabilidade futura, que pode se realizar ou não, né? Então, por exemplo, se nós temos uma mulher que tem uma hipertensão crônica, ok, essa hipertensão, essa mulher pode ter uma gravidez que termina perfeitamente normal, né? Com um resultado ótimo para ela e para o bebê. E na maioria das vezes é o que acontece, né? Um parênteses, Ed, e é exatamente para isso que é importante o pré-natal, né? O pré-natal Sim, é exatamente importante para cuidar dessas mulheres, para que o desfecho dessas mulheres sejam desfechos saudáveis, não é isso? Assim, isso exato. É uma probabilidade, né? Pode ou não ocorrer, né? Então, esse é o risco. Nesse caso, o objetivo do pré-natalista é diferente daquela mulher de baixo risco, né? Na verdade, assim, os desfechos adversos, eles podem ocorrer tanto em um quanto em outro grupo, né? A diferença é que a probabilidade no grupo de baixo risco, como o próprio nome diz, é menor, né? E a probabilidade no grupo de alto risco é maior. Mas eu queria falar com você, queria fazer a pergunta, né? O que você acha? O pré-natal no Brasil prepara a mulher para o parto ou não? Ô Emerson, basta a Vamos, gente olhar o nosso índice de cesariana, né? 55%, eu acho que isso responde à pergunta. Não, não prepara. É óbvio que isso não responde completamente à pergunta. A gente agora é, precisa tentar explicar isso um pouco melhor, né?
Por que que nós não preparamos? Isso talvez seja o nosso foco. E aí, talvez a gente tenha que começar por nós mesmos, né? Acho que se a gente preparar para o parto, é uma ação complexa, né? É uma ação complexa. E eu acho que preparar para o parto, nenhum profissional seria capaz de preparar uma mulher para o parto se ele não tiver uma experiência pessoal também positiva de parto, se ele não acreditar no que está falando. Porque se ele não acredita no que fala, ou se ele prepara sem acreditar naquilo que está fazendo, não vai dar certo, né? E aí é a grande preocupação que nós temos, porque se o país tem 55% de cesariana na população geral, é bastante provável que os profissionais de saúde, como eles fazem parte da população brasileira, também entre os profissionais de saúde a incidência de cesariana seja de 55%, né? E as experiências de parto normal sejam caracterizadas por um alto índice de intervenção, é bastante provável. Se nós não temos profissionais com experiências de parto positiva, como que nós vamos esperar que esses profissionais preparem as mulheres para o parto? Agora, Perfeito. nós temos que sair desse círculo vicioso, porque se não, os profissionais não estão preparados, não vão preparar a si mesmos, e nós nunca vamos sair desse círculo vicioso. Eu poderia responder o seguinte, essa pergunta, se o pré-natal no Brasil prepara a mulher para o parto. Eu poderia responder que ninguém precisa preparar a mulher para o parto, ela já nasceu preparada para o parto. O que nós precisamos fazer é não atrapalhar a mulher para o parto. E aí, partindo desse raciocínio, o que nós podemos fazer para não atrapalhar a capacidade natural que as mulheres têm de gerar uma vida, levar essa gestação a 9 meses e parir os seus filhos. As mulheres são capazes. Um dos idealizadores do pré-natal, o Ballantyne, em um dos últimos pronunciamentos, em 1923, falando dos objetivos do pré-natal, ele já falava isso, olha, remover a ansiedade e o medo da cabeça da grávida, da parturiente e da puérpera. E remover o desconforto que muitas vezes causa sofrimento. Então, é isso, né? Eu acho que eu nem diria. Eu acho que hoje nós temos que remover o medo, porque existe um medo instalado, né? Agora, além de haver um medo instalado, nós colocamos medos adicionais. Então, Isso. eu acho que não colocar medo adicional, aquele medo que está instalado vai sair sozinho, né? Perfeito. Ele vai sair sozinho. O que você diria de dicas assim para que a mulher perceba, poxa, eu acho que eu não estou fazendo um pré-natal baseado em evidências, ou esse pré-natal aqui não está me preparando para o parto. Dá algumas dicas aí. Primeiro, se o pré-natal não está muito científico, o que você pode sugerir assim? Vamos dividir científico lá. E depois se prepara para o parto. Te coloquei em saia justa, não, né? Não, tranquilo. Eu acho que nós temos aqui 3 passos e 3 pontos importantes que todos devem observar. Todos vocês devem observar. Primeiro, o pré-natal, ele é uma intervenção de promoção de saúde, né? Ele é promoção de saúde. Então, o pré-natalista tem que incluir isso no seu cuidado. Promoção de saúde. Então, quando nós estamos falando de promoção de saúde, nós estamos falando de promoção de saúde em geral, independente de estar grávida ou não estar grávida. Então, nós estamos falando de alimentação, estamos falando de atividade física, estamos falando de trabalho, né? É óbvio que a questão da epidemia do Covid modificou isso um pouco, né? Mas em condições normais, né? A mulher trabalhadora, ela também vai ter as suas atividades normais, não é uma mulher doente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O pré-natalista deve se preocupar com a promoção de saúde, isso tem que ser discutido no pré-natal, né? As questões relevantes para a mulher relacionadas com promoção de saúde devem ser abordadas. Segundo ponto, né, naquilo que hoje muitas vezes continua sendo o núcleo do pré-natal, e que eu já falei que não é, né, a promoção do parto, né, a discussão do parto talvez seja o núcleo do pré-natal, mas vamos falar. Aquilo que constitui a tecnologia do pré-natal, que são os exames, as consultas, que isso seja feito de forma racional. Se tem exame demais, desconfia que isso pode não estar certo, né? Então, acho que essa é uma dica importante.
tem exame demais. A nossa caderneta do sistema público é uma boa guia, né? E por fim, a questão do parto em si, né? Eu acho que quando nós falamos de eliminar o medo, acho que todo profissional que começa a colocar medo, então isso aí a gente tem que ver com cautela, né? Eu acho que esse profissional, talvez ele tenha medo do parto, né? E profissional que tem medo do parto não tem condição de fazer um pré-natal, tá? E o que você fala da, das evidências científicas é isso, né? É através delas que o profissional de saúde deve se desvencilhar dos seus medos. Não é isso? Assim, é se aproximando da ciência, meu amigo. Assim, a É, sua experiência pessoal, da sua família e tal, como você nasceu, como é que foi sua esposa e tal, os partos que você viu no serviço público quando você era residente e tal, acadêmico de medicina e tal. Pera aí, meu amigo. Se aproxima da ciência, entendeu? Porque se você se aproximar da ciência, você vai se tranquilizar em relação ao parto para poder cuidar das mulheres, entendeu? Então, um cuidado mais científico, né, por parte dos colegas aqui para todo mundo, para as enfermeiras, para as doulas, para os médicos generalistas que fazem pré-natal, né? Se aproxime da ciência, porque se você se aproximar da ciência, você vai se sentir mais seguro e mais tranquilo e com menos mitos e medos culturais.